E o tema do nosso encontro de hoje é Grandes Conquistas Exigem Tempo. Como manter o foco e a disciplina. Lembrando que o nosso evento principal é pelo Google Meet, então se você estiver assistindo esse treinamento aí pelo YouTube ou em alguma outra rede social, na descrição tem um link de um site, onde ao clicar no site você vai para uma página e lá você vai ter um botão para entrar no grupo do WhatsApp. Nesse grupo, momentos antes do encontro, eu divulgo o link aqui do nosso treinamento. Esse é o nosso tema. Lembrando que o nosso tema de hoje ele vai ser um estudo de caso também, igual a gente fez em alguns anteriores. E no final aí, vamos ter 10 dicas aí de como manter o foco e a disciplina. Então, o nosso estudo de caso de hoje é a história de Lucas, onde é da expectativa à realidade no marketing de rede. Eu gosto do estudo de caso, meus amigos, porque neles a gente consegue tirar alguns insights do nosso dia a dia. Então, prestar atenção ali em alguns detalhes nos ajuda a evitar algum tipo de erro e também a dar dicas ali para as pessoas que são da nossa rede e que a gente possa ajudá-los ali de alguma forma com as dicas que nós temos aqui nos estudos de caso. Lucas sempre sonhou em ganhar dinheiro de forma independente, sem depender de patrão ou salário fixo. O sonho aí de muitos aí que eu estou em busca aí de estar conseguindo permanecer aí dessa forma também. Quando conheceu o marketing de rede, ficou empolgado com a possibilidade de ter liberdade financeira e construir sua própria equipe. As histórias de pessoas que tiveram sucesso rápido o animaram, e ele acreditou que os resultados viriam de forma quase automática. Eu vou confessar também que quando eu entrei na MEI, nas primeiras noites ali, eu fiquei vislumbrando que as pessoas iriam realmente entrar aqui de forma automática, como que as pessoas vão comprar produtos com desconto, direto da fábrica, produtos de qualidade, e ainda com um preço tão acessível. Então eu falei assim, vai ser automático. E depois, no dia a dia, que a gente vai vendo que não é daquela forma como a gente sonhou quando a gente entrou ali assim, mas ainda assim, a gente tem que ter essa perspectiva que nós vamos ter aqui nos próximos slides. No início, ele fez as suas primeiras vendas para amigos e familiares, mas logo percebeu que manter um fluxo constante de clientes e recrutar novos parceiros exigia mais esforço do que imaginava. Alguns contatos ignoravam suas mensagens, outros diziam que iriam comprar e nunca voltavam. E a rejeição começou a desmotivá-lo. A frustração bateu forte quando, depois de 3 meses, ele ainda não tinha atingido os ganhos que esperava. Então, assim, às vezes a gente cria essa expectativa que com 6 meses vou estar em tal nível de graduação, com 6 meses vou ter tal tipo de ganho, ou com 3 meses aí, mas é necessário realmente aí ter um tempo, porque depois as coisas vão se amadurecendo e nem sempre as coisas vão sair como planejado. Então, assim, não que ter metas é ruim, não é? A gente vai ver depois aí até nas dicas que é importante ter metas, mas tomar cuidado para quando a gente colocar uma meta, se por algum motivo não alcançá-la, não se desmotivar, pois as coisas vão sendo construídas realmente aos poucos. Aqui ainda ele continua. Ele começou a questionar se o marketing de rede era realmente para ele. Pensou em desistir, mas antes resolveu conversar com um líder mais experiente, que já tinha conquistado bons resultados. E aqui nos nossos encontros a gente tem essa oportunidade aí de ter diversas lideranças aí que trazem informações para nós, compartilham os seus conhecimentos aí e trazem os seus ensinamentos. Então, vamos aproveitar aí realmente para aproveitar esses ensejos de ter essas lideranças aí e trazer aí, perguntar, trazer as nossas dúvidas, pois com certeza aí a gente vai agregando valor no nosso crescimento. Esse mentor lhe explicou que grandes conquistas exigem tempo e que o sucesso no marketing de rede não acontece da noite para o dia. Ele aprendeu que disciplina e consistência são essenciais para crescer e que cada contato, cada abordagem e cada esforço feito hoje podem gerar frutos no futuro. Lucas, então, decidiu mudar sua mentalidade. Tantos treinamentos que nós já vimos aí sobre a questão da mentalidade, e aqui ele também percebeu que seria importante mudar a sua mentalidade. Criou uma rotina diária de prospecção e passou a estudar mais sobre vendas e marketing.
acompanhou treinamentos e investiu no desenvolvimento de suas habilidades. Mesmo nos dias em que não via progresso imediato, manteve o compromisso com as suas metas. Só um momentinho, meus amigos, para a gente não evitar mais alguns tipinhos de transtornos. Eu sei que, infelizmente, a gente tenta fazer um evento gratuito, a gente tenta pedir mais pessoas para participarem, mas às vezes a gente tenta liberar um pouco mais e às vezes vai passando ali do controle realmente do que as pessoas tentam fazer. Mas peço desculpas aí pelo incômodo aí na chamada ali assim, mas por enquanto acho que não vai ter mais não. Então vamos lá. Luca decidiu mudar sua mentalidade, criou uma rotina diária de prospecção, passou a estudar mais sobre vendas e marketing e acompanhou treinamentos e investiu no desenvolvimento de suas habilidades. Mesmo nos dias em que não via progresso imediato, manteve o compromisso com suas metas. Então esse é um aspecto diferente também. Então assim, a gente saber que às vezes a gente se organiza para algo e aquilo não vai acontecendo, mas só de você saber que você está fazendo aquilo que você se organizou, já faz um diferencial ali assim nos resultados. Com o tempo, ele começou a ver os resultados. Sua rede cresceu, seus ganhos aumentaram e ele finalmente começou a viver a realidade que tanto desejava. Mas, acima de tudo, ele entendeu que o verdadeiro segredo não era encontrar um atalho para o sucesso, mas sim ter paciência, disciplina e constância no caminho. Reflexão aqui para o nosso treinamento. Por que Lucas achava que o sucesso seria imediato? Eu acho que essa é a questão que a maioria de nós acaba tendo também. A gente sempre deduz que as coisas vão acontecer o mais rápido possível, mas nem sempre acontecem dessa forma. O que mudou quando ele começou a ter foco e disciplina? Então, os resultados ali começaram a melhorar. E assim, como podemos aplicar essa mesma mentalidade no nosso negócio? E em quarto, o que podemos fazer para manter a motivação nos momentos difíceis? Se as outras pessoas aí puderem compartilhar assim, as suas experiências, vão ser interessantes também. Eu, normalmente, nos momentos difíceis ali, eu procuro tentar focar no agora. Eu tento eliminar o passado, tento eliminar ali o futuro, e focando no agora, às vezes eu consigo a motivação para fazer aquilo que eu preciso fazer naquele momento. Então, essa é uma das técnicas que eu utilizo. E aqui ainda continua. Esse estudo de caso mostra que o marketing de rede, assim como qualquer outro empreendimento, requer esforço contínuo. Quem persiste, aprende e se adapta, eventualmente conquista os resultados desejados. Nesse aqui nós terminamos essa primeira parte dos slides e agora, conforme eu tinha prometido, vamos trazer aqui 10 dicas para manter o foco e a disciplina no marketing de rede. O primeiro é: defina objetivos claros. Tenha metas específicas de curto, médio e longo prazo. Saber exatamente onde quer chegar ajudará a manter o foco. Deixa eu somente ver. Segundo, crie uma rotina de trabalho. Reserve um horário fixo para suas atividades, como prospecção, vendas e acompanhamento de equipe. A disciplina começa com a consistência. Terceiro, acompanhe seu desempenho. Anote seus resultados diariamente e analise o que está funcionando ou o que precisa melhorar. Quarto, evite distrações. Redes sociais, televisões e outras atividades podem roubar o seu tempo. Trabalhe em um ambiente que favoreça sua produtividade. Quinto, esteja sempre em aprendizado. Participe de treinamentos, leia livros sobre vendas e desenvolvimento pessoal e aprimore suas habilidades constantemente. Sexto, trabalhe com prazo e recompensas. Estabeleça prazos para suas metas e se recompense ao atingi-las. Isso mantém a motivação em alta. Sétimo, cerque-se de pessoas motivadas. O ambiente influencia seus resultados. Acompanhe líderes de sucesso e mantenha contato com sua equipe para se manter inspirado. Oitavo, lembre-se do seu porquê. Sempre que pensar em desistir,
recorde-se do motivo pelo qual começou. Dinheiro, liberdade, realização pessoal. Tenha isso claro na sua mente. Nono, tenha persistência e paciência. O sucesso no marketing de rede não acontece do dia para a noite. Mantenha-se firme, mesmo quando os resultados demorarem a aparecer. E o 10º e a última dica, haja todos os dias. Pequenas ações diárias geram grandes resultados ao longo do tempo. Mesmo que seja um passo pequeno, avance um pouco todos os dias. E como conclusão, o foco e a disciplina são essenciais para crescer no marketing de rede. Quem mantém constância, aprende com os desafios e segue firme, constrói um negócio sólido e sustentável. Então, com isso, meus amigos, nós terminamos essa primeira parte do nosso encontro. Sou muito grato aí pelas pessoas estarem numa segunda-feira aqui, assim, de carnaval presente aqui conosco. Não sei quando você vai ver essa gravação, mas a gente está gravando ela numa segunda-feira. E ainda assim, eu gostaria de pedir agora a participação das pessoas aqui conosco. Eu vou tirar aqui os slides, vou liberar aqui os nossos microfones e também vou liberar a câmera. Quem puder aí ativar o seu vídeo aí assim, para poder estar trazendo aqui conosco alguma experiência, trazer conosco aqui assim alguma informação, vai ser bem-vinda. Não vamos ficar com vergonha, gente está aqui para aprender realmente. Então, ao tocar aí na tela vão ter alguns ícones. O quarto é o desenho de uma mãozinha. Ao clicar ali, eu recebo a notificação por aqui e eu vou chamando por ordem das pessoas que clicaram ali primeiro. Então, quem desejar fazer alguma pergunta ou se quiser compartilhar um pouco aí da sua experiência, sinta-se à vontade para estar aqui conosco agora, nesse momento. Deixa eu somente liberar aqui o microfone. Quem puder liberar o microfone pode ativar o microfone. Deixa eu somente liberar aqui outra participação. Então, é isso, meus amigos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém gostaria de estar trazendo alguma ideia, alguma outra contribuição? Deixa eu somente ver aqui. Como está? Vamos lá. O nosso amigo Mauro também está com a câmera desligada. Se ele conseguir participar hoje, consegue compartilhar conosco alguma informação. Hoje o Mauro está no trabalho, hoje ele ficou no serviço. Hoje eu tive uma troca por causa da história do carnaval. No fim, acabei me engatando aqui hoje nas folgas, mas estou aqui observando e hoje eu fiz voto de silêncio. Hoje eu quero ouvir essa turma falar. Legal. Senão a gente acaba dizendo, a gente vai falar, não vai falar, e acaba falando, mas tem muita gente inteligente hoje aí. Ó. É mesmo, gente. Vamos contribuir aí um pouquinho com o treinamento. Assim, esse nosso bate-papo da segunda parte é o mais interessante às vezes, que a gente tem a chance de trocar algumas informações aí assim. É só ativar o microfone aí e trazer o seu conhecimento aqui conosco, eu acho que é o que faz o diferencial. Nosso amigo Gilmar ali também, ó, que sempre gosta de falar, ó, vamos lá, Gilmar. Já que o pessoal não está falando, ó, ativa o microfone aí e fala um pouquinho aí sobre o nosso tema de hoje. Está desativado ainda, Gilmar. Agora, funcionou? Funcionou. Então, boa noite a todos aí. Boa noite. Mas o Mauro não pode ficar de fora, ele tem que falar um pouco com nós aí, né, André? Ele tem que passar um pouco desse conhecimento dele aí. Ele sempre tem bala na agulha. Ele sempre tem. Hoje ele deixou a desejar, mas na próxima ele contribui, você vai ver. Né? Então, mais tranquilo. Então, mas como está falando ali, realmente, tem muitas pessoas que às vezes vêm para o negócio, né, Ibrahim, e eles querem ter resultado da noite para o dia, né? Eu sempre digo para as pessoas, aquilo que cresce muito rápido também pode cair muito rápido, porque não se constrói uma estrutura. Então, eu sempre falo para o pessoal, vamos trabalhar com calma, como tu falasse, um passo de cada vez, um passo, por menor que seja um passo todos os dias, mas se você fizer isso todos os dias, a lei da duplicação, a compensação da duplicação, ela é fantástica. Então, eu sempre digo, pessoal, todos os dias faça alguma coisa e se planeja, não para 2 meses, 3 meses, ou 6 meses, ou um ano, porque se você fizer um planejamento muito rápido e você não tiver uma conquista, você vai ficar frustrado com o seu projeto, com o seu plano. Então, faça um plano que seja cabível, né?
que consiga, talvez não 100%, mas que tu já pensou, tu faz um plano, eu vou fazer um plano para 1 ano ou 2 anos, porque eu acho que não é muito, porque se nós for no tradicional ali, o tradicional ali é 35 anos, 40 anos, né? Então, aqui nós podemos construir algo, e eu sempre digo, faça um projeto para 4, 5 anos, e trabalhe todos os dias, não deixe para chegar lá próximo dos 4, 5 anos, acelerar. Todos os dias faça o teu trabalho. E com certeza você vai ter um resultado fantástico, você vai construir a sua aposentadoria. Então, eu digo, pessoal, hoje, se as pessoas, às vezes eu falo com eles e eles dizem, Gilmar, tu já está há 5 anos quase na empresa, para tendo os 5 anos aí, exatamente. E tu já ganha o suficiente, o que tu quer? Não, eu ainda não, que eu quero, mas já é o suficiente pelo trabalho que eu fiz, certo? E outra, é uma renda garantida porque eu construí algo, eu construí uma estrutura. E hoje eu tenho pessoas abaixo que estão comigo, que vieram, que a gente ensina, né? Porque o propósito é tu ensinar as pessoas a prosperar e ganhar dinheiro. Não quantidade, mas ter um ganho contínuo, né? Então eu digo, é impossível isso que hoje que a empresa hoje que eu ganho hoje com a Amei Cosmético é impossível amanhã não ser maior e depois da manhã ser maior. Por quê? Porque eu construí uma rede sólida e essas pessoas com um trabalho formiguinho, um trabalho devagar, um trabalho com muita responsabilidade e essas pessoas, ó, hoje, por exemplo, hoje veio dois cadastrados que trouxeram 2 pessoas para me fazer cadastro, que eu ajudo as pessoas, né? Fazer o cadastro. Então, hoje entrou mais 2 pessoas. Então, quer dizer, se todo dia entrar 2, 3, 4, 5 pessoas na sua equipe, como é que vai estar daqui a 1 ano? É isso que eu digo para as pessoas. Então, trabalhe, faça um plano, planeje, faça um prazo que você consiga trazer um resultado para não se frustrar no futuro. Né? E como você falou, repetindo, aquele trabalho todo dia fazer alguma coisa. Todo dia um contato, um convite, uma venda, falar do produto, falar da empresa todos os dias. Eu sempre digo para as pessoas, todos os dias eu falo de Amei Cosmético. Até nos meus dias de folga de feriado, às vezes eu falo de Amei Cosmético. Né? Ontem nós estávamos num rio lá na região quase Costa da Serra, mas eu falei de Amei Cosmético lá, o cara disse, mas tu não deixa. Eu digo, não, meu negócio eu falo. Estamos aqui curtindo a natureza, mas eu falo do meu negócio. Os caras perguntam o que tu faz, tu acha que eu vou dizer o quê? Eu digo, eu trabalho com Amei Cosmético. Né? Então, fala todo dia da tua empresa. Eu digo para as pessoas, eu abro o meu escritório da MEI 4, 5 vezes por dia. Não as horas de baixar ponto, que eu baixo ponto cada ponto de apoio, mas eu abro ele para ver como é que está, se tem gente entrando, se tem gente comprando, como é que está, porque é o meu negócio, é a minha empresa, então todos os dias eu faço algo. É o que eu digo para as pessoas. Todos os dias tu falar de AMEI, todos os dias tu fazer algo sobre a AMEI, com certeza o teu crescimento ele vai acontecer. Então, é isso que eu sempre passo para as pessoas. Certo, Ibrahim? Se ajudei aí, tá? Já perfeito, Gilmar. Obrigado aí pelas palavras aí, assim, foi cirúrgico também aí nas palavras. Ó, o Mauro até ficou com inveja lá, ó, que ele levantou a mão lá, ó, vamos ver se ele vai conseguir falar conosco ainda, que ele tá não sei se ele vai conseguir, mas ele agora, você inspirou ele a falar, ó. Que bom que eu provoquei ele, então, viu? Provocou. Antes nós temos o José Adriano, que levantou a mão ali também. Aí na sequência, possivelmente, vai ser o Mauro. Se mais alguém, gente, quiser contribuir aqui conosco, sei que é segunda-feira de carnaval, a gente vai estar querendo tirar uns horários um pouquinho mais cedo aqui, mas quem puder compartilhar aqui assim vai ser bem-vindo. José Adriano, pode ativar o microfone, por gentileza. Oi, gente, muito boa noite a todos e a todas. Boa noite. Aqui, como estava aí na explicação, não, né? A história de Lucas, que o porquê o Lucas achava que o sucesso seria imediato. Eu acho assim que talvez ele estivesse achando que o sucesso vinha assim imediato. Talvez fosse até a pessoa que foi apresentar a ele o negócio que falou muito que tipo, se você fizesse um investimento X, até você ia receber tanto, receber isso. Assim,
eu já falo isso por experiência, né? Eu entrei numa empresa a convite de algumas pessoas, tipo, a pessoa que veio me apresentar o negócio, ele falou tanto que eu achei que realmente ia ser isso, né? Mas assim, as pessoas têm algumas empresas que algum líder que ele vai lhe apresenta o negócio, diz que o combo é tanto, você tem que comprar tanto, mas é tipo, ele faz todo iniciativa de você fazer o cadastro, ativação, mas depois não esquece de você. A questão, ele só quer fazer o cadastro e ganhar o dinheiro e esquece da pessoa que ele indicou, que ele botou, tipo, a pessoa não sabe, não entende de nada de vendas. Na época que eu entrei, eu não entendia nada de venda, mas eu entrei, né? Tipo, a pessoa sumiu do mapa e assim, e me fez eu, tipo, me fez eu adquirir um combo X, mas depois ele não chegou para me dar um ensinamento que como é que vende, que como é que eu vou chegar aqui nas pessoas para oferecer o produto tal. E eu achando que se eu fosse lá, fizesse um investimento, eu ia receber X. Só que, na verdade, aí foi que eu fui entendendo que não é assim. A pessoa tem que ter um tempo, tem que ter a paciência. Aí assim, até isso aí. Aí foi que eu fui aprendendo até aos poucos. Aí agora eu sei, tipo, eu tô na Make desde 2000 e eu acho 2015. Aí pronto. Aí foi que eu fui entendendo que não é tudo no tempo que a gente quer. A gente tem que ter a paciência, tem que ter o foco. É tipo, desde o ano passado, o meu foco na AMEI é vender, tipo, é sair com os meus perfumes. Na minha meta do dia, eu boto para vender um perfume de 100 ml e 5 perfumes de 17 ml. No mês, tipo, tipo, se eu retirar o valor do financiamento, tipo, da minha casa, já tá bom demais. Já tá ótimo. Só que tem mês que é aquele negócio. Com as minhas vendas, eu tiro o valor a mais do meu financiamento da minha casa. Tipo, com as minhas vendas da MEI, eu não mexo nem no meu salário de lá do hospital para pagar o meu financiamento. Eu pago com as minhas vendas da Amei Cosmético. Tipo, teve, eu acho que foi o último, não, o último que eu estava aqui, já falando com, já com vocês, quando eu levantei a mão que ia falar, o celular descarregou. Aí o que eu fiz? Fui na loja, comprei outro celular à vista com dinheiro da Amei. Isso assim, a pessoa que está entrando agora, ele tem que ver, não é a questão do dinheiro. O dinheiro ele é importante, mas você tem que ver tipo o seu objetivo, o seu ensinamento, porque se você
não souber falar, não vai, ou não souber vender, não vai adiantar nada. Não adianta eu ter um perfume desse aí. Eu vou lá na pessoa, a pessoa, esse perfume é o quê? É doce, é isso, aquilo. Aí a pessoa vai, aí a pessoa não sabe. E, e é isso aí, a pessoa tem que ter tempo para assim, dar uma estudada no seu negócio. E é isso aí. Perfeito, José Adriano. Muito bom, bem lembrado aí também, né? De ter um patrocínio responsável faz a diferença, que às vezes, infelizmente, algumas lideranças vêm com alguma promessa, aqui vai ser fácil de ganhar dinheiro, vai ser super tranquilo. Então, assim, é interessante realmente dar esses alertas, realmente, porque é importante a gente ter esse diferencial de ser honesto com as pessoas que a gente está colocando ali na empresa, no projeto, e realmente, ali, assim, tentar fazer da melhor forma possível. Mas obrigado aí pela participação, pelo depoimento, e eu espero contar aí com a sua... É rapidinho, tipo, hoje eu recebi no meu WhatsApp uma pessoa de outra até empresa, aí veio falar comigo. A questão aí, pô, me perguntou se eu vendia amigo cosmético, aí eu disse eu vendo. Aí ele, não, mas você está aberto a outra empresa a falar? Eu digo, não, aí até que pode falar. Aí ele veio com papo, tipo, para eu me cadastrar, que ele ia me ensinar, tipo, a chegar diamante com 8 meses. Aí eu digo, aí eu tô na Ame Cosmético, vamos dizer, há 8 anos, ainda que não cheguei, e o cara tá dizendo a mim que vai me ensinar a chegar a ser diamante na empresa dele, com o, 8 meses. Aí eu achei estranho isso aí, né? Mas é assim mesmo. É verdade. Obrigado, José Adriano. E assim, eu gosto de receber retornos, tá? Assim, eu sei que eu tenho alguns vícios de linguagem, às vezes eu fico também ali assim com até algum gerúndio ali assim falando assim também. E só como reforçar para você também assim, José Adriano, você está falando muito tipo. Então assim, é só uma dica para você se policiar. Eu sei que é difícil, mas quando a gente vai tentar se policiar quando está falando, tentar quando a gente for falar aquela palavra não falar, porque se você não fala ela o discurso ele vai sair da mesma forma. Mas se às vezes não der, não tem problema. Assim, quando você estiver participando aqui e estiver vindo, às vezes, se for necessário numa outra participação, eu te reforço novamente. Olha, tenta não falar o tipo. Mas fica só como dica, mas obrigado pela participação, viu, José Adriano? E aqui a gente está como aprendizado, tá, gente? Então, assim, se tiver outras participações e eu pegar ali, assim, algum detalhe que eu possa comentar, eu vou comentar. E da mesma coisa, assim, o contrário também. Se vocês, de repente, perceberem que eu estou falando muito uma palavra ali, ou eu posso melhorar em algum discurso, ou se eu falei alguma coisa muito errada ali, assim, eu não me importo em estar aberto aqui a ouvir aqui as dicas de vocês também não, tá bom? O Mauro levantou a mão, se outras pessoas, gente, puderem participar aqui conosco, vai ser bem-vindo. Ao tocar aí na tela tem alguns ícones, o quarto é o desenho de uma mãozinha, ao clicar ali eu recebo a notificação por aqui. Se não, como não tem mais ninguém ali assim, a gente vai ter que encerrar o treinamento de hoje. O Sérgio já levantou a mão, vamos lá, Mauro, pode ativar o microfone, por gentileza. Buenas, seu Gilmar, inspirador, fez eu falar. Eu não ia falar, não vou falar, falei. Gente, assim, ó, brincando, a gente já está há 5 anos nessa situação. Eu acho que tudo é aprendizado. Às vezes a pessoa, como eu sempre comento, às vezes a pessoa está chegando agora e diz assim, mas é fácil para o fulano ou para o ciclano falar porque ele já está a tempo. Só que tudo é uma construção, tudo é um momento, né? Você tem um momento que você chegou no negócio, você tem que estudar esse negócio, você tem que aprender, você tem que buscar técnica de abordagem, uma técnica até de fechamento, porque às vezes é o que acaba com... Tu mostra o produto, tu demonstra toda a situação e na hora do fechamento tu não consegue, porque falta aquele detalhezinho.
Então, é tudo uma construção, é se policiar, é aprender e estar sempre se renovando, né? O José falou ali sobre a situação do patrocinador. Concordo muito com ele. Às vezes a gente chega no negócio e falta o treinamento. E hoje eu vejo que também da minha equipe, às vezes falta essa parte. E a gente tem que se policiar e melhorar, às vezes, essa parte. De puxar um, puxar outro, dar um treinamento mais específico para cada pessoa, tentar ver a dor dessa pessoa, o que ela precisa, se ela quer ser um vendedor, se ela quer desenvolver uma rede, de repente, se ela quer montar até um ponto de apoio, né? Porque pode ser um ganho para essa pessoa, pode ser uma estrutura que depois vai animar ela a fazer o contrário. Ela montou um ponto de apoio, começa a receber o pessoal, começa a ver o pessoal vendendo e daqui a pouco ela se incentiva em desenvolver a venda, né? Porque muita gente tem um bloqueio enorme por causa da palavra venda. Na verdade, hoje na MEI eu não vejo mais como venda, eu vejo como demonstração. Como diz o Milton, que está aí na live, a gente chega, borrefa e o pessoal gosta. Então, borrifou o perfume, a pessoa se agradou, você não precisa forçar a pessoa a comprar. Você vai deixar a ideia para ela. E isso se torna tão natural com o tempo que você nota que aquele bloqueio inicial de dizer assim, bah, eu não gosto de venda, não gosto de fazer uma apresentação, não gosto de mostrar plano. Daqui a pouco tu tá fazendo todos os dias, como diz o Gilmar numa outra live, tu mostra todo dia um plano, daqui a pouco aquilo tá tão na tua veia, tá tão na tua cabeça, que você já chega ali e você não precisa nem mais folhar, você já chega já falando a próxima página, porque você sabe de cor e salteado aquilo ali. Eu sou dos tempos das antigas e nós estudávamos muito a tabuada. Então, sabia de cor e salteado, não podia decorar a tabuada, mas sabia porque lia e estudava todo dia. A mesma coisa é o plano, gente. É tu pegar, é ler, é saber sobre os produtos. E dali para frente é uma caminhada, passos de bebê, mas que vão chegar lá na frente e você vai ter uma grande estrutura, vai ter uma grande história para contar. Só que tudo começa do primeiro passo. Então, comece a dar seu primeiro passo. Não espera que os outros te empurrem. Não espera alguém te aplaudir, não espera alguém te pedir. Vai e dá o primeiro passo e dali para frente você vai ver que se torna mais fácil. Tá bom? É isso aí. Sucesso a todos. É isso aí, Mauro. Obrigado, Gilmar, por ter forçado aí o nosso amigo Mauro a deixar a sua contribuição aqui do dia. Grato mesmo aí, realmente. Obrigado, Mauro, aí, realmente, por mesmo no trabalho aí, conseguir aí um esforço aí para deixar sua contribuição aqui conosco. Na sequência, gente, temos o Sérgio que levantou a mão, o Ben-Hur levantou a mão e o Milton levantou a mão também. Sérgio, pode ativar o microfone, por gentileza? Boa noite a todos. Boa noite. Por exemplo, todo dia aqui eu trago uma bolsa de perfume. Aí, várias vezes eu não vendo, mas nunca eu desisto de trazer Quer ver aquela bolsa? Vou mostrar a bolsa todo dia. Teve dia que eu não vendia a noite toda, mas quando foi 3 horas da manhã, eu vendi o perfume. E esse cara hoje, por enquanto, eu não quis cadastrar, mas aí eu dei um desconto para ele e ele revende para os amigos dele. Estou tentando cadastrar ele, mas quando o cara cadastra, eu passo a 80 e ele vende o preço dele lá, entendeu? Quando eu falo aí o cara não quer cadastrar, ele diz assim, ó, eu posso passar para ti para 80. E tu vai e revende. Entendi. Aqui. Você está com a câmera desligada, Sérgio? Eu liguei a câmera, liguei. Então é que para mim acho que aqui ela está dando algum conflito na tela, não está aparecendo. Mas então está aparecendo. Para os outros devem estar vendo, então. É que para mim é que ela não aparece. Não estamos vendo. De repente está virada a tua câmera, Sérgio. Então de repente está virada, eu vou olhar se está virada. De repente. Boa noite. Aí sempre eu trago, que às vezes tem dia que vende, tem dia que não vende. Mas nunca eu desisto, entendeu? Perfeito, Sérgio. Aí teve algumas lojas também que eu tentei cadastrar e aí a pessoa não te interessa, eu falei, não, cadastrar não cadastra. Mas eu vou e dou desconto e a pessoa revende, entendeu? Entendi. Tem que botar para movimentar, que tem vários que eu cadastrei, estava pegando vários produtos e no fim, no meio do caminho, não sei o motivo, porque falta de explicação, que eu te garanto que não foi.
Porque sempre eu dou apoio a todos os cadastrados, tanto aqui como em Guarujá, como na Bahia, que eu tenho um rapaz ali também que é cadastrado meu, que tem uma irmã dele que tem uma loja, na semana meia eu estava conversando com ele, que tem uma loja no Ceará, eu falei que ela vende outras marcas de perfume, e uma marca boa para tua irmã vender lá no Ceará, que ela tem uma loja de roupa e já vende alguns perfumes lá na cidade do Ceará, não sei o nome da cidade. Aí eu falei que ele dar uma oportunidade aí, e tu também ganhar dinheiro, que sempre ele vende bastante daqui de 30 dinheiro. Amanhã mesmo eu tô trabalhando, mas amanhã, 9 horas, ele falou que se eu podia me chamar lá para pegar uns perfumes. Eu falei, pode bater na porta e me chamar, que eu te atendo, que ele tem que entregar uns perfumes amanhã à noite. Esse dia eu mandei ele buscar, mas ele não tinha recebido dinheiro. Aí eu falei, pode me acordar que eu vou te atender. Ele já vai dar as voltas, que ele trabalha assim, vendendo variedade de vários produtos nas portas. Aí eu ofereci os perfumes, aí ele cadastrou. E agora eu falei com ele, cadastra tua irmã lá no Ceará. Ela já vende Boticário e outras marcas. Eu falei, agora ela vai vender isso aí, o pessoal vai gostar muito mais. E o ano passado ele esteve no Ceará e levaram lá uns perfumes para dar e gostaram. Eu até estava falando com o Gilmar esse dia, tem um amigo que sempre com a minha mão, que foi lá para Londres, levou o perfume lá para Londres e deu o rapaz e já gostaram lá em Londres os perfumes ali. Foi um VIP que tinha comprado de CML e um Hugo Boss. Aí ele levou lá e deu os dois para amigo dele lá em Londres. Aí ele veio agora, já comprou mais dois na minha mão. Por enquanto, só isso. Boa noite. Legal, Sérgio. Obrigado, boa noite. Obrigado aí realmente aí pela contribuição e pelos depoimentos. Na sequência temos o Ben-Hur e por último o Milton. Pode ativar o microfone, por gentileza, Ben-Hur. O negócio é andar com os perfumes. Aí já a pronta entrega, eu acho, né? Se oferecer para um desconhecido ou para um desconhecido, para algum conhecido, já levar um perfume já pronta entrega. E também falar também das fitas olfativas, né? Como amadeirado, ou CC amadeirado. Se o cliente se perguntar como é que é ele, é amadeirado ou é cítrico. Também eu já trabalhei e fazia perfume também. Eu fazia muito antes atrás. Comprava as essências na loja do amigo meu e fazia. Legal. Mas, mesmo assim, eu vendia. Muito bem, que legal, Ben-Hur. É importante mesmo assim, eu gosto também de ter a pronta entrega também, assim, quando eu fazendo as demonstrações, facilita muito você já ter o produto ali, então assim, o ideal é que nas demonstrações que você esteja fazendo, aqueles que você tem a pronta entrega, prioriza aquilo que você está tendo ali assim, e as fitas, as tabelas olfativas, né, que na verdade são as tabelas, realmente elas dão auxílio bastante ali na demonstração. Pode falar. Também eu compro, por exemplo, eu tenho 18 perfumes já aqui, mas eu compro os 10 masculinos mais vendidos, os 10 femininos, os mais vendidos, que eu coloco. É isso aí. Perfeito. Eu primeiro. Tá, exatamente, tá certinho, Ben-Hur, mas obrigado pela participação, espero contar com a sua participação aí outras vezes aqui conosco também, e quando puder, estamos aqui disponíveis. Obrigado. Na sequência, o nosso amigo Milton pode ativar o microfone, por gente. Se mais alguém ainda a gente quiser ativar aqui ainda, pode participar ainda, dá tempo, tá? Mas se não quiserem mais também, fica a seus critérios. Milton, boa noite. Boa noite, muito boa noite a todos, está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Ok. Então, em primeiro lugar, parabéns, né, a todos os participantes. Realmente, hoje, diante do feriado, né, sinal que vocês estão muito interessados, meus sinceros parabéns. Com relação à venda de perfumes, eu acho que é isso mesmo, né, que o pessoal falou aí.
demonstrar e ter a pronta entrega, né? Ter a pronta entrega. E muitas vezes o cliente nos diz não, mas quando você demonstra o perfume, ele muda de ideia, né? Então ele sente a qualidade na pele, ele sente a fixação. Então, exatamente, né, como o Mauro comentou ali, o negócio é demonstrar, né? O máximo número de pessoas possíveis e pegar o WhatsApp dessas pessoas, trocar uma ideia com eles depois, ver se eles gostaram, né? Quanto tempo ficou na pele. Normalmente os relatos que a gente recebe são muito positivos, tá? Lá no início foi também passado uma questão aí muito importante, né? Realmente ter os seus objetivos, né, claramente definidos, fazer uma checagem se você está atingindo os seus objetivos, né? Se eu quero vender 10 por dia, de repente eu não consigo vender, né, no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês, mas eu construo um projeto, eu começo a criar novos clientes, dentro desses clientes muitas vezes são empresas, onde eu começo vendendo para 1 ou 2, quando eu estou vendendo para 3 ou 4, quando ele indica para a loja do lado, e assim vai, né? O cliente satisfeito, ele indica muito outros clientes, né? E realmente é como o Jim Rohn fala, lei dos números, né? Tudo é lei dos números. Então, se você, para uma X quantidade de resultados, há uma tendência de uma X quantidade de abordagens. Claro, quanto melhor feita, mais vai reduzir esse número, né, de pessoas que você vai ter que abordar para chegar nesse objetivo final. Comemorar também foi citado, então acho que é muito, muito importante, né? Realmente a pessoa ter o seu objetivo, chegou lá, comemorar. E com relação ao marketing de rede, né, essa questão, na minha opinião, de chegar em X tempo a diamante, rubi, esmeralda, não importa, ouro, também de acordo com cada pessoa, né, com a sua dedicação, o tempo que você consegue dedicar a isso. E um livro que eu acho muito interessante, né, para mim me abriu os horizontes para o marketing de rede, que é o Eric Worre GoPro, né? Então, se alguém de repente não ele tem em português, tem vídeos no YouTube, tem resumos desse livro, né? Então é muito interessante, ele conta a história dele mesmo, o que ele passou, o que ele imaginava do marketing de rede, né? E, resumidamente falando, ele fazia de forma absolutamente amadora, né? E depois ele descobriu que ele precisava profissionalizar as ações dele no marketing de rede, né? Então, basicamente seria isso. E exatamente isso, ter o seu objetivo e ir atrás dele. Quanto tempo você quer atingir esse objetivo, né? Então, porque às vezes pode ser muito diferente de uma pessoa para outra. Vou dar um exemplo. Você pega uma pessoa que já vem de uma outra empresa que deu algum problema ou não, né? E essa pessoa já tem uma rede, então para ela provavelmente vai ser mais rápido, né? Provavelmente, não necessariamente. Se essa pessoa faz anúncios no Face Ads, ela vai ter mais prospectos, né? Quantas abordagens ela faz por dia, se ela se dedica 10% do seu tempo ao marketing de rede, então tudo isso vai influenciar muito na questão do tempo no chegar, né? E uma dica que eu dou, acho que funciona muito, anote todos os contatos, seja o cliente, crie um grupo do dia que você trabalhou, quais as pessoas que você abordou, qual é o perfume que ele gostou, qual é a rua que foi, qual é a empresa, entendeu? Porque muitas vezes a gente esquece, seja dos prospectos do marketing de rede, dos clientes que você já falou, mas daqui a pouco você passou ali bem próximo e não lembrou daquele cliente. E, né, você, uma rua do lado, meia quadra, você pode chegar ali, e muitas vezes ele já conheceu a marca, ele sabe que os perfumes são excelentes, ele está bem aberto numa segunda ou terceira demonstração. E tem aquele cliente que você vende de primeira, né? E outra dica que foi dada aí, muito importante, é preferencialmente ter a pronta entrega, né? Porque muitas vezes o perfume, a pessoa, você colocou lá na pessoa, ela se apaixonou pelo perfume, ela já se enxerga chegando em casa e usando aquele perfume no mesmo dia, tá bom? Basicamente seria isso. Que incrível, Milton. Belo resumo, belas dicas aí. Obrigado pela participação aí. Um fechamento muito bom aí, realmente. Mas agradecendo todas as participações aí também que tivemos aí, assim, as contribuições. Eu sei que por estarmos aqui hoje, num dia como hoje, assim, véspera de feriado, aí, assim, é um esforço, igual você mencionou aí, realmente, das pessoas, assim, uma dedicação, assim. E eu sou muito grato aí, realmente, por essa participação, por não estarmos aqui, assim, reunidos. Independente de qualquer coisa aí, olha o Beirut lá mostrando o cartão, que legal. Independente de qualquer coisa aí, assim, a gente tem que estar, assim, buscando nossa melhoria. Sei que tem pessoas que gostam de folia, tá tudo tranquilo, mas quem gosta de estudar e de aprender também, cada um tem o seu tempo e o seu progresso também. Mas, de forma
de forma resumida, gratidão a todo mundo que está aqui conosco hoje, que participaram aqui conosco, e espero contar com vocês daqui a 15 dias. Sérgio levantou a mão ainda, pode ativar o microfone, Sérgio? Não, esse dia eu estava recebendo uma dica de uma pessoa que trabalha vendendo perfume e outros produtos, dando uma dica bem boa. Aí eu vou adotar essa dica e, de repente, alguém pode adotar. Por exemplo, bota o valor do perfume e bota o nome do Pix. Aí a pessoa já compra, paga ali, depois a pessoa só entrega. A pessoa no WhatsApp ali já deixa disponível o nome do Pix e o valor do perfume ali, o tamanho e o valor. Aí a pessoa paga e depois a pessoa só entrega. Porque tem uma mulher que vende perfume que trabalha assim. Ela já deixa ali o valor e o nome do Pix. Aí a pessoa escolhe, bota o nome do perfume ali, paga e depois ele manda o comprovante e depois a pessoa só entrega. Pelo é o WhatsApp Business, né, ô Sérgio? Que é que tem essa função, eu acho, né? Eu acho que é. Eu não sei bem, porque é WhatsApp. Ela não explicou, só falou que é WhatsApp. Eu acho que é no WhatsApp Empresa que tem a opção de catálogo. Se eu não me engano, eu acho que talvez já tenha essa opção de você colocar uma descrição ali, colocar um preço, já facilita para a pessoa já entrar, clicar, fazer o Pix ali talvez já e já adiantar o processo. Mas depois só eu não tenho certeza. Eu lembro que eu tinha visto alguma coisa nesse sentido também, mas eu não tinha criado algo nesse sentido, não. Mas é uma dica boa mesmo. A pessoa depois me explicar, facilita. Porque a pessoa que falou compra na mão dessa pessoa, que até ela oferecia, ela não comprou minha mão. Aí ela estava dando a opção, que ela trabalha aqui numa loja aqui na galeria que eu trabalho aqui, uma loja de decorações de presente. Aí ela estava me dando a ideia, eu vou falar com ela como é mais ou menos o WhatsApp dessa amiga dela. Porque ela bota assim, já bota ali o valor. Sim. E o Pix. E o Pix ali a pessoa compra e depois ela entrega ou manda um motoboy entregar. Porque já facilita, que a pessoa já paga e só entregar. Eu achei uma boa ideia. Não sei se alguém já faz isso. Facilita. Eu atualmente não estava fazendo ainda não, mas é algo que já gera mais retorno mais rápido ali. Aí só tem que certificar com o cliente se aqueles que você deixou ali, ou você vai ter que ter o cuidado de ficar atualizando para aqueles que você tem a pronta entrega, né? O que você vai deixar lá, você vai ter que saber que você tem para poder entregar para o cliente. Mas aí quando não tiver, você vai organizando lá de desativar. Mas é bacana. Pode botar assim a mensagem, resumir, pode botar a mensagem assim, entre em contato para mim, ver qual disponível que tiver no momento. Exato, aí dá para ficar mais fácil assim para você não ficar apagando e tirando, talvez seja mais interessante. Como os nossos produtos são bastante, então deixar um catálogo de talvez todos os produtos ali, mas sempre deixar a mensagem ali, confirmar se tem assim, ele disponível. Uma observação, entre em contato antes para ver os produtos disponíveis. Exato, essa aí é uma dica importante também. Mas é isso então, Sérgio. Obrigado pela dica novamente aí, por ter trazido para nós aí. E é isso, meus amigos. Um bom final de feriado aí para todo mundo. Um bom feriado para vocês aí amanhã. Sei que pode ser que outras pessoas vão assistir outro dia, mas os que estão aqui conosco são pessoas guerreiras que realmente estão aqui conosco numa véspera de carnaval. Mas obrigado realmente e espero contar com a presença de vocês daqui a 15 dias novamente. Vou encerrando a nossa gravação por aqui. Tchau, gente.